Quando Moisés subiu no Monte Sinai atrás da ovelha perdida e se deparou com a sarça ardente, uma vegetação cujo fogo não consumia, e em travando um diálogo com Deus que havia aparecido a Moisés, em um determinado momento do diálogo, em Deus mandando Moisés ao Egito tirar seu povo de lá, Moisés faz a pergunta um tanto irreverente: em nome de quem eu irei? Essa é a pergunta de Moisés. Em nome de quem eu irei? E é nesse momento clássico da história do Evangelho, da história do judaísmo, em que Deus deixa a categoria Deus para se revelar ao homem em uma categoria diferente de um Deus pessoal. Em nome de quem eu irei? Pergunta Moisés. E Deus responde: irás no nome do eu sou o que sou. Na verdade, Deus estava dizendo a Moisés não só o seu nome, mas ele estava dizendo que ele era aquele que sempre foi e sempre seria. Ele estava dizendo que ele era aquele que não houve início em sua existência. Ele estava dizendo que ele não era aquele que em um determinado momento passou a existir. Ele era o que sempre foi. Interessantemente, essa revelação do seu nome pessoal a Moisés por parte de Deus, ela é refletida no Novo Testamento, cuja linguagem dos textos, que era o grego, textos escritos em grego, narram esse episódio no Êxodo como a revelação de Deus a Moisés, que em hebraico é Anihu e em grego Ego Eimi. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, a versão que foi escrita para os gregos helênicos em Alexandria por volta do século 3 antes de Jesus. Era a versão conhecida no tempo de Jesus, no século I, pelos tantos judeus de Israel quanto os judeus de fora. O que antes era Anihu no Antigo Testamento, eu sou no grego Ego Eimi. Interessantemente, em um debate de Jesus com alguns que questionavam a sua autoridade, em uma discussão no capítulo 8 de João, em sendo questionado Jesus quem era ele que dizia que Abraão havia visto o seu dia e se alegrado, se ele nem 50 anos tinha ainda. E Jesus, fitando seus oponentes, ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. O que Jesus estava dizendo, não só nesse momento, mas anteriormente já havia dito, é que antes de Abraão existir, Ego Eimi. Antes de Abraão existir, eu sou o que sou. Antes de Abraão existir, eu sou Yahweh. João está mostrando, através do diálogo de Jesus, a divindade de Cristo. João está dizendo que ele não simplesmente era o Messias esperado, aquele em quem os judeus esperavam e colocavam todas as suas esperanças, mas ele está dizendo que Jesus é Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós através da pessoa de Cristo. Ego Eimi. Antes de Abraão existir, Ego Eimi. Eu sou. Interessantemente, Jesus não vai dizer isso simplesmente nesse momento, que já é em si uma revelação assombrosa, tanto que os judeus pegarão em pedras para apedrejá-lo por conta da sua reivindicação de ser divino. Mas Jesus diz isso em outros momentos, quando diz Ego Eimi, a videira verdadeira, Ego Eimi, o caminho, a verdade e a vida, Ego Eimi, a luz do mundo, Ego Eimi, a porta. Jesus, quando usa a expressão Ego Eimi, ele está na verdade se referindo ao episódio do Antigo Testamento em que Deus aparece a Moisés e diz: você irá no nome do Ego Eimi, eu sou o que sou. O que antes para os judeus era simplesmente a esperança messiânica, agora é a revelação de Deus aos homens. Morrereis em vossos pecados, porque se não credes que Ego Eimi, morrereis
em vossos pecados. Jesus é Deus. Jesus é divino. Jesus é Yahweh. Jesus é a revelação de Deus aos homens. Que nesse ano de 2015 não seja simplesmente um ano de realizações pessoais, mas seja um tempo em que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, colocamos as nossas expectativas em Cristo, no reino de Deus, no Ego Eimi, naquele que veio se revelar ao homem para religar o homem de novo ao Pai. Que nós possamos colocar as nossas esperanças, nosso futuro, nossas expectativas no reino de Deus, pois é a única coisa que é importante na existência do homem. Ego Eimi, o caminho, a verdade e a vida.